Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Josué, capítulo 4. Nós vamos ler apenas 2 versículos. O último versículo do capítulo 4 e o primeiro versículo do capítulo 5. Josué, capítulo 4, verso 24. E o primeiro do capítulo 5, verso 1. Josué 4, 24. Josué 4, 24. Diz assim a palavra do Senhor: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, o vosso Deus, todos os dias. E o capítulo 5, verso 1. E sucedeu que, ouvindo todos os reis, os amorreus, que habitavam desse lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis, os cananeus, que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passassem, desfaleceu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, porção lida, e agora eu peço que o Senhor fale conosco, através do teu Santo Espírito. Fala conosco, abençoa o teu povo aqui reunido, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Essa manhã eu quero falar sobre o povo de Deus. Povo de Deus. Esta história aqui, essa narrativa que nós colocamos aqui em Josué, faz parte de uma sucessão de sermões que eu vinha pregando em minha igreja, antes desse período de ausência, de sabático, uma sucessão de estudos, de sermões a respeito da vida de Josué, também do povo de Deus lá em Israel. E esse contexto é parte da história da nação de Israel. E não era uma nação qualquer. Israel nunca foi e nunca será uma nação qualquer. Eles se tornaram povo de Deus, escolhido por Deus, desde a sua origem. Nós sabemos da história, tenho certeza que aqui essa igreja foi ensinada sobre a importância de Israel, a origem dela lá em Abraão, Isaac, Jacó, as suas descendências, e todo o projeto de Deus face àquela nação. Ou seja, Deus escolheu aquele povo para que fizesse diferença no mundo, amém? E a nação de Israel é cuidada pelo Senhor, foi, é e será por toda a história. Muitos ataques têm sido contra Israel, mas Israel sempre será protegida por Deus, porque é povo de Deus, amém? Deus tem um plano através daquela nação. Muito bem, aquele povo, portanto, tem o cuidado do Senhor, não quer dizer que Deus aprova tudo que acontece lá, as decisões, né, hoje dos governantes, não quer dizer que tudo que acontece lá, Deus apoia. Aliás, na sua vida e na minha deve ser a mesma coisa, né? Certamente Deus te ama, mas não concorda com tudo que você faz. Muitas vezes nós somos desobedientes. Nação de Israel é a mesma coisa. Mas ali era povo de Deus. Deus havia um projeto até então com Israel, a partir do Senhor Jesus, paralelo a Israel, então surgiu a igreja, que é o povo de Deus, do qual nós fazemos parte, e é esse o povo que Deus hoje tem um propósito de agir e agir através dele. Bom, mas por que Deus havia escolhido um povo para ser chamado de seu, para ser chamado de povo dele? A razão é simples, e esse texto deixa claro, é porque é através do povo de Deus que o mundo conhece Deus. Assim que Deus é conhecido pelo mundo, através do seu povo, amém? Deus vai ser conhecido pelas pessoas ao seu redor, através de sua vida. Os seus vizinhos vão ouvir falar de Jesus, vendo a sua vida. Esse bairro vai conhecer sobre Deus por essa igreja, amém? Assim era a nação de Israel, assim é o povo de Deus. É através dele que Deus se torna conhecido e declarado ao mundo. Bom, nós sabemos pela história de Josué, que o seu antecessor foi o grande líder Moisés. Moisés foi aquele líder que deixou saudades, né, na nação de Israel. O grande homem Moisés, que agiu, falava com Deus, tinha uma relação com o Senhor intrínseca, uma coisa pessoal muito forte, e a nação de Israel aprendeu a estimá-lo durante os 40 anos da andada, do trajeto pelo deserto em direção à terra prometida. Mas, entre a virada de Deuteronômio e início de Josué, é o momento em que Deus fala: Moisés, chega, agora vem para cá e vamos deixar aqui o seu sucessor. E o sucessor de Moisés não era ninguém senão Josué. Eu imagino que Josué deve ter esfriado a barriga muitas vezes, né, quando né, eu um homem fraco, né, quem sou eu para substituir Moisés? Mas Deus o chamou porque tinha nele preparado aquele homem para suceder Moisés, apesar das suas diferenças. Ninguém é igual a ninguém, mas cada líder pode ser especial em si mesmo. E Deus tem um propósito, tinha em Moisés e tinha um propósito em Josué. Moisés era fazer com que o povo atravessasse o deserto. Josué era fazer com que o povo, agora à beirada
da terra de Canaã conquistasse a terra. Era um outro projeto, era necessário um outro homem. E Deus tinha preparado Josué para ser esse homem. E ali, toda essa trajetória, seja no deserto, seja na conquista de Israel, da terra de Canaã, seja durante a história, durante toda a história da existência da nação de Israel, sempre ela foi marcada para ser um propósito, ser povo de Deus. Desde o dia em que o Senhor Jesus pisou nesse mundo e formou a igreja e trouxe para ela você, eu e todos nós, esses 2000 anos, Deus tem um projeto, fazer de nós a sua igreja, o seu povo. E somos também, assim como Israel em seus propósitos, o povo de Deus. Bem, ali estava Israel agora, na beirada da entrada de Canaã, entre eles e Canaã, o rio Jordão para ser atravessado. De cá o povo, a nova liderança, do outro lado os inimigos, à espera de Israel para serem trucidados possivelmente, melhor preparados, e a conquista daquela terra que seria o território da nação do povo de Deus. Uma grande conquista pela frente. Mas será que aquele povo seria vitorioso? Bem, o que faria a diferença entre aquele povo, Israel, e todos os demais? A grande diferença é que ali estava o povo de Deus com as suas marcas claras daquilo que é um povo de Deus. Irmãos, não é qualquer um que é povo de Deus. Não é qualquer ajuntamento que se torna povo de Deus. Não é qualquer igreja, necessariamente, que porque tem igreja no nome, seja povo de Deus. Não estou desmerecendo ninguém, não. Só estou dizendo que povo de Deus tem algumas marcas. Ou essas marcas podem ser vistas, ou é apenas um ajuntamento de pessoas. E nessa manhã, eu quero falar nesses poucos minutos, 5 marcas do povo de Deus. Será que a igreja tem? Será que você e eu temos essas marcas que fazem de nós, de fato, o povo de Deus? A primeira marca do povo de Deus é que Deus sempre vai levantar liderança. Liderança. Já dizia o provérbio, se não houver liderança sábia, o povo se corrompe. Todas as vezes, é curioso como Josué e o livro de Juízes são diferentes em virtude da liderança. Josué é um livro de conquistas. Juízes é um livro de ciclo de derrotas. E uma das diferenças é que Juízes é um livro de lideranças instáveis ou passageiras. É um livro de sequência de derrotas. E os demais, Josué e os demais, um livro de sequência de vitórias. Sabe qual a diferença? Liderança. Aqui nós temos Josué, o perfil do povo de Deus, uma liderança. Em Josué capítulo 3, eu vou fazer menção de alguns textos do livro de Josué, os capítulos 3, 4 e 5, serão a base da nossa análise nessa manhã. Josué capítulo 3, o verso 7. Veja como Deus também pensa assim. Josué capítulo 3, verso 7, diz assim: e o Senhor disse a quem? A Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Veja, Deus aqui confirmando a liderança de Israel, a liderança de Josué como líder em Israel. Sabe por quê? Porque no projeto de Deus, no projeto do povo de Deus, sempre haverá um líder do povo de Deus, amém? E essa liderança não é qualquer um que se levanta e se intitula líder. Aqui nós temos um líder chamado pelo próprio Deus para liderar o seu povo. Aliás, o povo é de quem mesmo? De Deus, por isso é chamado povo de Deus. Ou seja, nós somos propriedade comprada pelo precioso sangue do Senhor Jesus, amém? E somos povo dele, e é esse povo do Senhor que recebe o homem de Deus, o líder de Deus. E assim era a nação de Israel, era um povo de Deus, e tinha um líder chamado por Deus. Em Josué capítulo 3, versos 9 a 11, eu quero destacar algumas expressões dos versículos. Verso 9, Josué então disse aos filhos de Israel: chegai-vos para cá, e ouvi o quê? As palavras do Senhor, vosso Deus. E os versos seguintes, 10, 11, ali é o momento em que Josué chama o povo de Deus, para dizer que ele era o líder de Deus, para dizer para eles as palavras de Deus. Assim é o líder que vem do Senhor. O líder que vem do Senhor não vai dizer de si, não vai dizer de outros, vai dizer ao povo de Deus sobre o que Deus tem a dizer ao seu povo. Um líder realmente que vem do Senhor falará a palavra de Deus e vai lançar a esse povo o desafio que vem do Senhor. O verso 10
diz assim que Josué estava dizendo ao povo, que Josué diz assim, olha, aqui, nesse lugar, nisso conhecereis, que o Deus vivo está no meio de vós. Aqui Josué, como liderança, estava trazendo a consciência ao povo de Deus, sobre a presença de Deus em seu meio. Assim é o povo de Deus, um líder alinhado, formado pelo Senhor, com a palavra do Senhor em mãos, fazendo com que o povo reconheça que o Senhor está em seu meio. E assim nós sabemos identificar quando alguém é um lobo ou um líder do Senhor, amém? Eu tenho certeza que vocês têm um líder que é do Senhor. Pastor Rômulo, a sua história, o seu ministério, a sua dedicação, é um homem de Deus. Deem graças ao Senhor pelo povo, pelo líder que vocês possuem. Certamente um homem que Deus levantou para ser o líder dessa igreja, para ser líder dessa parte do povo de Deus. Assim é uma igreja que possa chamar povo de Deus. Um homem com a palavra de Deus em mãos e mostrando que o Senhor está em seu meio e Deus está falando ao povo do Senhor. Nós temos o verso 4, capítulo 4, verso 14, também de Josué 4,14, diz assim, naquele dia, logo depois do fato de passarem o Jordão, o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel e temeram-no, como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Aqui quando fala em temor, não é que eles tinham medo de Josué, mas sabe, quando perceberam que aquele homem era de Deus, quando começaram a olhar a vida dele, começaram a olhar como ele liderava o povo, e começaram a ver que Deus agia na vida dele, e quando começou Israel a ver a ação de Deus na vida daquele homem, começaram a entender e a reconhecer, opa, esse homem é do Senhor. Irmãos, é preciso que a igreja abra os olhos e reconheça quem vem do Senhor e quem não vem. A Bíblia, o próprio apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses, reconheçais os que presidem sobre vós. É preciso que a igreja olhe e reconheça aqueles que foram colocados na igreja para serem líderes. Evidentemente que quando a gente fala sobre liderança no povo de Deus, não se fala apenas de um pastor. Aliás, a igreja não é formada apenas pela liderança do pastor, ela é formada pela liderança do pastor e todos os demais líderes que surgem no meio da igreja. Amém? Assim uma igreja, povo de Deus, ela forma líderes. Moisés foi puxado a orelha de Jetro e disse assim, peraí, não é bom que você carregue sozinho o piano, é pesado, né? Põe outras pessoas juntas. E aí foram desenvolvidos líderes sobre 10, sobre 100, sobre 1000, sobre mais, e aí traziam para eles só aqueles problemas maiores. Mas veja, líderes sobre líderes. Uma das formas do povo de Deus é ser formada pelo chamado da liderança compartilhada que se desenvolve dentro do povo do Senhor. Irmãos, quando nós entendemos o chamado de Deus em nossas vidas, não somente vamos reconhecer aquele que lidera o povo, mas também, vamos reconhecer aqueles que são chamados líderes ou em pequenos grupos, ou pequenos ministérios, ou ministérios maiores, no seio da igreja. A igreja, o povo de Deus é formado por pessoas que se colocam à disposição para servir a causa do Senhor. Liderança é a primeira marca que um povo de Deus tem. A segunda marca está em Josué capítulo 3, verso 5. Lembre-se que eu disse agora há pouco que Israel estava do lado de cá do Jordão, do lado de lá do rio estava a terra a ser conquistada, no meio, portanto, um rio, o Rio Jordão, difícil de ser atravessado, não havia um sistema de transporte, de teletransporte, ou de balsa, ou de nada, e aí então chegou a hora do desafio. E aí ali era preciso passar o Jordão, mas aí o capítulo 3, verso 5 diz assim, disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. É curioso essa expressão, que por detrás ou antes de um grande desafio, vem Josué para dizer sobre uma segunda marca do povo de Deus, santificação. O povo de Deus não precisa ter apenas uma boa liderança, mas precisa ser conduzido, e o povo de Deus precisa ser conduzido a uma vida separada para o Senhor, uma vida santa. E aqui Josué fala, olha, nós temos muitos desafios pela frente, há uma terra a ser conquistada, há um ciclo de vitórias, mas nada disso acontecerá sem que antes a gente pare hoje e coloque as nossas vidas em dia perante o Senhor. E aí Josué então orientou o povo para que houvesse arrependimento, confissão de pecados, perdão, purificação, e dizendo, se nós queremos ver as maravilhas do Senhor amanhã, é preciso que hoje coloquemos as nossas vidas perante o Senhor, para que o Senhor sonde os nossos corações. Sabe, uma das coisas que a gente vê em muitas igrejas por aí, é que muita gente vai atrás das maravilhas do Senhor, mas não querem primeiro colocar o seu coração diante do Senhor. Querem o presente,
querem o pacote, querem o brinde, mas não querem colocar primeiro as suas vidas a fio diante do Senhor. Não querem primeiro colocar o seu coração aos pés do Senhor. Não querem se humilhar, se colocar perante o Senhor, converter seus maus caminhos, antes que o Senhor saia da terra. O povo de Deus não. O povo de Deus sabe. Não é fazer uns barganha, não é barganha com o Senhor, mas o Senhor tem prazer em fazer aquilo que necessita o povo do Senhor. Mas é preciso que os nossos corações estejam purificados perante o nosso Deus, amém? Se nós não nos santificarmos, que vida teremos? Curiosamente que, depois de terem passado o Jordão, o ritual de santificação, ou seja, a proposta, o discurso, o sermão de santificação não parou. Foi antes de atravessar o Jordão e depois. Em Josué capítulo 5, verso 7, Josué, aqui só um versículo do contexto, Josué diz assim o verso: porém em seu lugar pôs a seus filhos, e a esse Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Circuncisão, eu não sei, talvez o pastor já tenha ensinado sobre isso. Circuncisão é uma palavra tão estranha, circuncisão, né? Mas que lembra a famosa operação de fimose, né? Que é aquela operação, né, que a gente descrevendo de uma forma bem sutil, né? Operação que acontece, né, no órgão sexual masculino, né, que lá faz uma mudança no prepúcio, e aquele sinal da circuncisão era próprio do povo de Deus. Quando saíram do Egito, foram circuncidados e andaram pelo caminho. Alguns dizem que tinha até uma razão científica ou médica. Andariam pelo deserto, o calor do deserto, e com a circuncisão, certamente a pureza ou a limpeza, a higiene do órgão masculino seria melhor executada e seriam menos suscetíveis a, por exemplo, infecção urinária nos homens, ou seriam menos suscetíveis às doenças durante a trajetória do deserto. Além de ser uma marca do povo de Deus, que aqueles de Israel teriam essa questão. Diz a história que Hitler, nos dias da perseguição, para identificar um judeu de verdade, mandava ele abaixar as calças e ver se ele era circuncidado. Ou seja, aquilo que era um sinal de bênção lá atrás, durante a guerra nazista, se tornou um reconhecimento fatal daquele que era reconhecido como judeu. Bem, circuncisão, ela tinha um propósito de higiene, limpeza, marca, mas ao mesmo tempo a palavra circuncisão aplicada no aspecto espiritual, nós vemos a Bíblia dizendo sobre a circuncisão do coração, algo que não é cortado, mas algo que é uma decisão. Ou seja, nos limpamos da sujeira. Aliás, todo o povo de Deus tem que estar circuncidado em seu coração, não necessariamente no órgão masculino apenas, mas a circuncisão representava limpeza, pureza, identificação. E, curiosamente, numa das áreas mais sensíveis para o homem, não é? Já viram o futebol? Quem assiste? Vai cobrar uma falta, põe uma barreira. Aí os homens fazem o que na hora da barreira? Pode chutar, estou aqui. Não, né? Está lá os homens assim, né? Protegendo, porque é uma área sensível. Eu fico imaginando quando Josué chegou lá depois do Jordão, falou: amola as pedras, homens, façam fila, porque agora vai ser a circuncisão na pedra. Eu acho que os homens devem ter ficado umas 2 semanas com uma situação meio tipo homens na barreira do futebol. Situação difícil, mas se submeteram porque queriam se colocar puros perante o Senhor. Irmãos, santificação dá trabalho. Santificação é um desafio, é sempre um projeto de vida que muitas vezes é fácil, porque precisamos abrir mão daquilo que nos dá prazer muitas vezes, aquilo que desagrada ao Senhor, mas nos satisfaz. Santificar-se é abrir mão da minha vontade, o meu desejo, e dizer: eu faço a tua, Senhor. Isso é a santificação. Bem, curiosamente, nessa área sexual, uma das áreas mais difíceis para o povo de Deus hoje. Eu estava dizendo agora há pouco na escola dominical sobre o desafio que é andar puro nesse mundo. Eu me lembro quando nós nos casamos, há 31 anos atrás, a Cristina e eu entramos na igreja onde nos casamos. O casamento foi celebrado pelo meu pai e outros pastores, e nós decidimos entrar naquela igreja os dois de branco. Sabe por quê? Porque nós decidimos namorar 3 anos e fomos para o altar virgens, os dois. Decidimos que para honrar ao Senhor e para sermos usados pelo Senhor, entraríamos no nosso casamento, e ela seria a minha primeira mulher, e eu seria o primeiro homem para ela. 3 anos de namoro. Irmãos, não faltou desejo, nem vontade, e nem por isso eu deixei de ser homem ou ela de mulher, mas nós decidimos santificar os nossos vasos, os nossos corpos, para honrar ao Senhor. Se queríamos que Deus fizesse alguma coisa em nossas vidas, começava entrando puro em nosso casamento. Pureza. Hoje, falar em jovens, mulheres, moças e rapazes virgens parece um absurdo. Parece hoje uma pegadinha, parece coisa do outro mundo.
Mas como assim? Deus mudou o propósito? Deus continua ensinando e exortando o povo de Deus que Deus abençoa o leito sem mácula, amém? O sexo no casamento é abençoado pelo Senhor, fora disso não tem bênção. Vivemos um mundo que prega a impureza, enquanto que o Senhor, ao seu povo, continua falando sobre a pureza dos corpos. Santificação. Se queremos ver amanhã as maravilhas do Senhor, temos que decidir hoje como está o nosso coração e o nosso proceder, a nossa vida, em todas as áreas, negócios, vida pessoal, moral, língua, coração, em todas as áreas. Santificação hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Marca do povo, primeiro, liderança. Segundo, santificação. Terceira questão, acho que eu vou terminar na terceira ou quarta, que não vai dar tempo, mas capítulo 3, verso 14 a 17, diz assim, capítulo 3, 14 a 17, aconteceu que partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança adiante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias a sua ceifa. Aí o verso 16, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adão, que está no lado de Zaretã, e os que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todos separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. É interessante essa expressão, passar em frente de Jericó. Aí o verso 17, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão. E todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Liderança, santificação, e é esse povo que verá o sobrenatural. Sobrenatural. Essa é uma das marcas fortes do povo de Deus. Eu não sei você, mas eu não sirvo um Deus frio e gelado. Eu sirvo um Deus vivo, amém? E o povo de Deus adora um Deus vivo, amém? E na verdade eu posso dizer para você, eu creio em milagres, amém? Espero que sim. Eu creio em milagres. Eu não creio em milagreiros. Eu não creio em fazedores de milagres. Mas eu creio num Deus que continua fazendo milagres hoje, amém? Quantas almas são salvas hoje? Não é um milagre? Quantas pessoas nós oramos aqui para que sejam curadas? E quando Deus age, não é um milagre? Quando nós somos sustentados a cada dia, não é um milagre? Deus continua realizando milagres hoje, amém? Eu creio que Deus é um milagre, certamente é capaz e poderoso para realizar todos os milagres que o povo de Deus precisa. Mas antes é preciso que a liderança seja do Senhor, que o povo esteja santificado, e Deus terá prazer em agir sobrenaturalmente no meio do seu povo. Sabe o que é o agir sobrenatural? É aquela ação que não é humana, é aquela parte em que nós sabemos que ali é Deus, não sou eu. É aquela parte que nós sentimos que nós não fizemos o que tínhamos que fazer, mas é Deus quem faz a obra, amém? É Deus quem chove na horta, é Deus quem faz chover, é Deus quem nos dá o sustento, é Deus quem nos protege, é Deus quem nos guarda, irmãos. Nós temos que crer num Deus sobrenatural, senão nós vamos começar a pensar que é uma matemática pura. Não, Israel precisava entender, como povo de Deus, que Deus iria agir no seu povo. E ali, estavam diante do rio Jordão. A solução não seria técnica, não seria um engenheiro civil, como é que é o seu nome? Eduardo, que cantou. Não é uma solução matemática, mas era uma solução sobrenatural. E quantas vezes nós dobramos o joelho no chão, porque cremos na ação sobrenatural do nosso Senhor, amém? Tem gente que confia em carros e cavalos, tem gente que confia no Bolsonaro, tem gente que confia no partido A, B ou C, mas nós confiamos em Deus. É Ele quem intervém na sua história e na minha história. Eu creio num Deus que continua fazendo coisas sobrenaturais no meio do seu povo. Esse é o Deus que nós temos, e Deus faz isso onde? Não lá fora, mas no meio do seu povo. Veja aqui, quem atravessou o Rio Jordão? Só o povo de Deus. Os outros ficaram do outro lado assistindo. Mas o sobrenatural foi no meio do povo de Deus. Porque Deus queria ser visto através do seu povo, e por isso fará e fez, e sempre terá prazer em fazer algo sobrenatural. Sobrenatural é uma das marcas claras do povo de Deus. Certa vez, eu dizia para um irmão de nossa igreja, uma igreja que eu estava iniciando ainda, e alguém dizia assim, mas pastor, tem tão pouca gente, de onde virá essas pessoas? Eu falei assim, Deus, amém? É Deus que vai trazer.
Sabe por quê? Claro, a gente vai fazer a nossa parte, vamos pregar, evangelizar, mas é Deus quem vai agregar, Deus que vai juntar vidas, é Deus quem salva, é Deus quem transforma, é Deus quem modifica, é Deus quem faz a obra, irmãos. Nós estamos aqui como cooperadores. Deus, no povo de Deus, faz o sobrenatural. Quarta marca do povo de Deus, Josué capítulo 4, verso 8 e 9. Diz assim, verso 8: fizeram, pois, os filhos de Israel, assim como Josué tinha ordenado. E levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. E o verso 9: levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes, que levavam a arca da aliança, e ali então estão até o dia de hoje. Aqui, nós temos 2 momentos de levantar pedra. Levantar pedra é um negócio parece esquisito, né? Vamos lá, levanta 12 pedras aqui, 12 pedras ali. Fizeram 2 altares, um no meio do Rio Jordão e outro no acampamento fora. E aí o texto continua, Josué capítulo 4, e o verso 21 diz assim: e falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Aí diz assim: farei saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco esse Jordão, porque o Senhor, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão. E aí vai o texto dizendo. Eu fico pensando, por que Deus mandou Josué fazer 2 altares? Um dentro do Jordão e outro lá fora. E aí diz o texto, para quê? Que pedras significavam? O que significavam essas pedras? E Josué disse, para que nunca se esqueçam daquilo que Deus fez. Uma das marcas do povo do Senhor, além de liderança, santificação, sobrenatural, é a celebração. Muitas vezes nós esquecemos de celebrar, lembrar e comemorar aquilo que Deus já fez por nós. Nós, como povo de Deus, somos um povo que devemos ser despertados à gratidão e à boa memória daquilo que Deus fez. Amém? Quando Josué orientou o povo aquelas pedras, não era pelas pedras, mas para que quando olhassem para as pedras, se lembrassem daquilo que Deus já tinha feito. Muitas vezes nós amanhecemos na segunda-feira e esquecemos o que Deus fez no domingo. Esquecemos o que ensinou-se no domingo, o que foi ensinado na palavra do Senhor. E às vezes temos uma semana de derrotas porque esquecemos o que Deus falou no dia anterior. Nós começamos um ano novo e esquecemos o que Deus fez no ano antigo. Fazemos mais um ano de aniversário como o Joe esse mês, esquecemos o que Deus já fez no ano de 52, não no 53. Nós vamos para um culto e vamos para o outro, esquecemos aquilo que Deus já fez. Irmãos, Israel estava sendo ensinado a nunca se esquecer daquilo que Deus já tinha feito. E quando fizesse, fosse celebrado. O que nós fazemos um culto a cada domingo, cada manhã e noite, ou quarta-feira? Estamos ali reunidos, unidos como povo, em harmonia, celebrando aquilo que Deus já fez, amém? Todo culto não é uma gratidão? Nós nos reunimos aqui, por quê? Primeiro para agradecer a Deus, Senhor, obrigado. Antes de pedir qualquer coisa, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez nos últimos dias da minha vida. O povo de Deus celebra aquilo que Deus fez. Não é aquilo que eu fiz, não é aquilo que eu alcancei, mas aquilo que o Senhor fez por nós. Aqui nós vemos Israel celebrando porque tinham passado em seco pelo Rio Jordão. E ali, essa marca, esse motivo deveria ser celebrado perpetuamente pela nação de Israel. O que são os salmos? Se não cantarem e celebrarem aquilo que Deus havia feito pela nação? O que é a Bíblia, se não o registro histórico para que jamais nos esqueçamos daquilo que Deus fez por nós, amém? Quando nós olhamos e lembramos o que Jesus fez por nós, nós damos glória a Deus, obrigado Jesus por morrer na cruz. Quando nos lembramos daquilo que fez, nós celebramos. Celebrar aquilo que Deus fez é marca do povo do Senhor. Felizmente tem gente que vai na igreja para ficar chorando. Não, eu acho até que tem dia que precisa, né? Tem dia que a gente precisa chorar, derramar as lágrimas, né? Que no outro dia Deus vai substituir as lágrimas por alegria. Tem hora que é preciso chorar também. Mas estamos aqui a princípio como gratidão, Senhor. Eu não sei como vai ser amanhã. Eu não sei você, mas segunda-feira em geral é um dia difícil. Mas se nós olharmos para trás, quanto Deus já fez, vamos celebrar, vamos comemorar. Vamos saber que o Senhor, Ele já fez por nós e certamente continuará fazendo. Tem outras questões, como por exemplo, no capítulo 5, verso 10, eles celebraram a Páscoa, e aí também logo depois de celebrarem a Páscoa, começaram a comer os frutos da terra que havia. Curiosamente que Deus mandou maná até aquele dia, no dia seguinte não havia mais maná, porque tinham que comer, agora podiam comer os frutos que havia naquela terra prometida, que era o que Deus tinha prometido, ou seja, Deus mandou maná até o dia que tinha outra coisa. Quando passou a ter outra coisa, Deus parou o maná.
Poxa, como Deus é bom. Não temos que celebrar isso? Às vezes está acabando um saco de arroz, nós já estamos esperando. Mas aqui Deus cuidou, tipo, maná até hoje, amanhã tinha outra coisa. Nós vemos como Deus cuida de nós, mas é preciso agradecer. Celebraram a libertação, celebraram o maná, porque Deus agora ia suprir de outra forma. Celebração é parte, uma das marcas do povo do Senhor. Pare de chorar, pare de reclamar, seja alguém grato, seja alguém que celebra e cuida daquilo que o Senhor tem dado. E por último, primeiro, liderança. Segundo, santificação, para depois, no outro dia, ter o sobrenatural. E depois de ter visto o sobrenatural, celebração. E por último, desafio. Em Josué capítulo 5, verso 13 a 15, e antes, eu vou ler primeiro 3:1, desculpa, capítulo 3, verso 1, verso diz ali, capítulo 3, verso 1, levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão, e pousaram ali, antes que passasse. Aqui é o contexto em que Josué está antes de passar o rio Jordão, está antes, vai lá, leva o povo, e ali o desafio dele era passar o rio Jordão. Agora, passado o rio Jordão, no capítulo 5, Josué, depois de passar, celebrou, tudo mais, viu o sobrenatural, eles passaram, o povo estava comemorando, celebrou, saiu da celebração, ele foi lá, diz o texto, capítulo 5, verso 13 a 15. Na minha opinião, um dos textos mais incríveis desse contexto de Josué, certamente um dos textos mais abençoadores, Josué 5, 13 a 15. E sucedeu, aqui acabou a celebração, acabou o momento da festa do povo, diz o texto, que estando Josué perto de Jericó, que era o próximo desafio, levantou os seus olhos e olhou. Aqui Josué falando, Rio Jordão já foi, passamos, ufa, que bênção, celebramos, beleza, e agora? Olhou para lá, Jericó, olhou para lá, aí vem aquele frio na barriga de novo, o Rio Jordão foi difícil, mas passamos, né? E agora Jericó, aquelas muralhas, e agora? Ele olhou para lá, e quando ele olhou em direção ao desafio que seria, diz o texto, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe, essa pergunta de Josué é incrível, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Josué ficou em dúvida, quem é você, né? Um amigo ou inimigo com a espada desse tamanho? Verso 14, e disse ele, não, mas vem agora com o príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe, que diz meu Senhor ao seu servo? É aí o verso 15, tão especial esse versículo. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Aqui nós temos um momento de um novo desafio. E esse desafio começava no coração de quem? Do povo? Não, do líder. Sabe por quê? Porque é assim que Deus faz. Deus começa os desafios ao povo de Deus através da sua liderança. Primeiro falou com Josué, Josué levantou o povo e levaram o desafio. Agora, o novo desafio era Jericó. Deus então coloca Josué ali, Josué, aqui está o desafio. Mas eu vou na sua frente, eu estou com a espada, eu vou na sua frente, não precisa temer não, eu estarei contigo. Mas antes da gente fazer qualquer tramóia ou estratégia militar, vamos começar o ciclo de novo? Por que é? Para você ter um novo desafio e ver o sobrenatural, primeiro você tem que santificar-se. Pode tirando o sapatinho agora e ajoelhar-se e adorar-me, porque agora o lugar que você está é santo. Ou seja, o processo de santificação e desafios não vai apenas no povo de Deus, mas chega ao povo de Deus através do líder de Deus. Deus começará certamente falando com o pastor Rômulo, com a liderança dessa igreja, para que o povo seja desafiado pelo Senhor novamente. Mas sabe de uma coisa? Nenhum líder será vitorioso. O povo de Deus não será vitorioso sem que o líder de Deus tenha sua comunhão a sós com o Senhor. Aqui nós temos um líder que, por mais vitorioso que tenha sido, chegou a hora dele se humilhar perante o Senhor. Se ele queria levar o seu povo à vitória, era preciso chegar no quartinho escondido com o Senhor, só ele, Deus, ajoelhar-se ali, colocar-se prostrado, adorar ao Senhor, e Deus ia dar a vitória ali no coração de Josué. Aí Josué voltaria e desafiaria o povo. Desafios. Vem do Senhor, passa pelos líderes do Senhor e chega ao povo do Senhor. Nós sabemos a história. Essa história é conhecida. Jericó seria derrotada, mas pela força humana? Não. Deus iria à frente e as muralhas cairiam.
Mas o que antecede a vitória foi certamente Deus preparando o seu povo e os seus líderes para que houvesse a vitória. Quando nós olhamos para o povo de Deus, nós pensamos em igreja, mas nós pensamos em famílias. Eu fico vendo, muitas vezes nós temos famílias derrotadas, porque certamente o líder da casa não está fazendo como Josué. Tem pai e mãe que quer que seus filhos sejam uma bênção, mas não tem gasto 1 minuto a sós com Deus. Não tem descalçado os seus sapatos, não tem se ajoelhado no trono do Senhor, não tem se prostrado ao Senhor para primeiro adorá-lo e colocar o seu coração perante o Senhor. Pais, mães, se queremos que os nossos filhos sejam vitoriosos, é preciso fazer como Josué e buscar sozinhos ao Senhor, pais de joelhos perante o Senhor. Se a igreja quer vitórias, é preciso que comecemos a descalçar os sapatos e nos ajoelhar perante o Senhor e adorá-lo. Não adianta só pensar nos muros que vão cair, sem que antes nós nos coloquemos ali, desvestidos, colocados de coração aberto perante o Senhor. O povo de Deus não terá vitórias sem que esse desafio seja absorvido plenamente. Este é o povo de Deus. Tem liderança, santificação, sobrenatural, ele verá o sobrenatural, ele celebrará, comemorará o sobrenatural. Para quê? Para que o ciclo recomece e um novo desafio seja absorvido pelo povo do Senhor. Na verdade, a vida é essa. A cada semana um novo desafio, amém? Um desafio vencido hoje nos fortalece para um novo desafio amanhã. Assim é o povo de Deus. Um desafio, constrói um templo, daqui um pouco fica pequeno, constrói outro, né, pastor? Não é assim? Vitorioso uma área, amanhã outra vitória. Assim é o povo de Deus, um ciclo de vitórias, irmãos. Deus faz assim com o seu povo, e essa é a marca do povo de Deus. Bem, será que o mundo consegue enxergar essas características nessa igreja, na sua vida, na sua família? Afinal de contas, você e eu somos o quê? O povo de Deus.